Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é dia 24 de novembro de 2024 e a gente vai fazer o último mata-mata dos grandes bancos da temporada, tão esperado, Itaú versus Banco do Brasil. E quem será que vai ganhar, hein? Itaú ou Banco do Brasil? Eu conto para vocês daqui a pouco e vocês vão ver que o banco que não teve um resultado tão bom tem um maior potencial de crescimento e também valorização e dividendos. Antes disso, a gente vai ver como é que está a governança corporativa do Itaú e do Banco do Brasil. Pois bem, o Itaú, 81 anos, Banco do Brasil, 216, a União controla o Banco do Brasil com 50% das ações ordinárias e as famílias Moreira Salles, antigo Unibanco, e as famílias Egídio de Souza Aranha e Setúbal, através da Itaúsa e Itaúsa na IUPAR. Portanto, é a IUPAR que controla a Itaúsa e a Itaúsa que controla o Itaú. Então, os controladores do Itaú são, portanto, IUPAR, 51,71% das ONs, Itaúsa com 39,21% das ONs. O free float da ON é bem pequenininho, 8,12, enquanto o free float da PN é 99,62, praticamente 100%. Por isso que a grande liquidez de 1 bilhão e 300 milhões de ações está na Itub 4 e apenas 23 milhões diários na Itub 3. O nível de governança é 1, com apenas 80% de tag along na ON e na PN. E as duas estão tanto no Easy como... As duas não. A Itub está tanto... A Itub 4 está tanto no Easy como tem a DR. A DR é muito importante. O Banco do Brasil, como eu disse anteriormente, a União Federal controla e ela tem uma vantagem sobre o Banco do Brasil. Ela está no novo mercado, o que significa que, se mudar o controle do Banco do Brasil, que é pouco provável, você vai receber 100%, ou seja, a mesma oferta que foi feita pelas ONs da União Federal vão ser feitos para você também. E a BBAS3 está tanto no Easy como nos ADRs. Agora, os resultados do terceiro trimestre de 24 versus o segundo de 24. Por que eu olho o segundo de 24 e não o terceiro do ano passado? Porque o último resultado a ser precificado foi o segundo T de 24 e não o terceiro T de 23. Então, o que vai fazer a diferença no preço é a variação em relação ao segundo trimestre e não em relação ao terceiro do ano passado. Agora a gente vai ver o primeiro bloco de receitas, que eu chamo de receitas 1, que é a margem financeira total dos bancos. A margem com clientes são os negócios de empréstimos que os bancos fazem com seus clientes, pessoa física, grandes empresas, médias e pequenas empresas, menos o custo de captação. Lembrando que os bancos não ganham com a taxa de juros mais alta ou mais baixa. Os bancos ganham na diferença do quanto ele empresta para o quanto ele capta, chamada também por spread. E também tem uma receita um pouco menor e mais difícil, que é a margem com o mercado, que é o que a tesouraria do banco consegue ganhar no mercado fazendo operações de compra e venda de ativos. Aqui a gente vê o Itaú na frente do Banco do Brasil em termos de receita no terceiro trimestre, 28 bilhões e meio contra 25 bilhões e 900, 3% de crescimento para o Itaú, 1% para o Banco do Brasil. O Itaú foi muito bem com a margem com clientes, cresceu 4
de 26 bilhões e 200 para 27 bi 400. Caiu um pouquinho a margem com o mercado, a receita com o mercado de 1 bi 400 para 1 bi, mas isso foi mais que compensado na margem com clientes. Já o Banco do Brasil cresceu bem menos a margem com clientes, de 18 bi para 18 bi e 300. A margem com o mercado ficou equilibrada em 7 bilhões e meio. O custo do crédito, que é muito importante, com a famosa PDD, provisão para devedores duvidosos, que é justamente o que vai fazer o resultado bruto do banco. Você tem a receita, um grupo de receita 1, que eu mostrei, que é a margem financeira total, menos o custo do crédito, que tem várias contas e a gente vai ficar de olho em todas elas. O Itaú foi muito bem, ele baixou a provisão para devedores duvidosos de 9 bilhões e 300 para 8 bilhões e meio no terceiro tri, do segundo para o terceiro. O Banco do Brasil não foi bem, por isso as ações caíram no primeiro dia pós-resultados, foi divulgado no dia 13 de novembro, caiu no dia 14. Por quê? Porque o Banco do Brasil teve que aumentar em 2 bilhões de reais a provisão para devedores duvidosos do agro. O agronegócio está tendo um pouco mais de dificuldade este ano, um pouquinho por causa de preço, mas principalmente por quebra de safra, por quebra de colheita, principalmente no Rio Grande do Sul, e também teve a tragédia, né, climática no Rio Grande do Sul em maio, mas também por causa da estiagem, da seca que teve no Centro-Oeste e pegou também Paraná e São Paulo, todos esses países, estados importantes na produção agrícola. E aí o pessoal perdeu, não vai conseguir pagar. O banco avisou, o Banco do Brasil, ele aumentou a provisão em 2 bilhões de reais. Junto com o Santander, foi os dois bancos que aumentaram o PDD. Itaú e Bradesco diminuíram, o Santander foi só um pouquinho, mas o forte foi Banco do Brasil, e isso preocupou. Mas a boa notícia, que eu já tinha avisado os clientes aqui da Levante, é que no outro trimestre, no quarto, provavelmente, esses 2 bi ou vão zerar, ou vai vir um número bem menor. E aí, somando receita com recuperação de crédito, impairment de ativos, descontos concedidos, a gente vai chegar no PDD expandido, que é o custo do crédito. E, nesse quesito, o Itaú foi bem, reduziu em 600 milhões, de 8 bilhões e 800, vocês estão vendo aqui na tabela, para 8 bilhões e 200, apenas 2,6% do total da carteira de crédito expandido anualizado. Já o Banco do Brasil piorou um pouquinho, piorou em relação à primeira linha do PDD, que tinha sido 2 bi, e agora foi 2 bi 300, e aumentou o total, o PDD expandido do Banco do Brasil, de 7,8 bilhões para 10,1 bilhão. Foi o maior PDD de todos os grandes bancos, e isso foi precificado com aquela queda no dia 14, e também nos dias que se antecederam, principalmente um mês antes de divulgar o resultado, houve uma certa precificação desse cenário mais difícil, e com isso aumentou o total do custo de crédito em relação à carteira de crédito, que estava em 2,7% para 3,4%. Lembra, você olhando aqui na tabela, o Itaú tinha até mais PDD do que o Banco do Brasil, e agora o Itaú diminuiu, e o Banco do Brasil teve que aumentar. Então, vocês estão vendo que o Itaú foi melhor que o Banco do Brasil. Aqui a gente tem o índice de cobertura e inadimplência. Os bancos estão começando a diminuir o quanto estão deixando de índice de cobertura, porque o risco de crédito está menor. O Itaú reduziu de 215 para 205, o Banco do Brasil de 191 para 177. E o índice de inadimplência do Itaú continuou melhorando, caiu de 2,7 para 2,6. Isso daí é o total de empréstimo que não foi pago com mais de 90 dias. E o Banco do Brasil piorou um pouco por conta do agro.
Agora, o bloco de receitas 2, agora não são receitas com juros, são receitas com serviços. Vocês estão vendo aí, serviços, cartões, conta corrente, fundos, seguros e previdência. O Itaú teve um crescimento de zero, mas um número bom, 13,7 bi no total, e seguro e previdência, que sempre o pessoal olha demais, cresceu de 2,4 para 2,5. O Banco do Brasil foi melhor, cresceu 300 milhões, de 8,8 bi para 9,1 bi, e ele conseguiu isso tanto na Previdência como administração de fundos e também conta corrente. Agora, as despesas operacionais, que também é muito importante, a gente já viu 2 blocos de receita e o custo de crédito. Agora, as despesas operacionais são muito importantes. A gente viu o primeiro bloco de receitas 1, que era a receita com juros, depois a gente viu o custo de crédito, depois a gente viu receita 2 com serviços. Agora a gente vai ver as despesas operacionais para gerar toda essa receita. E o Itaú teve um crescimento pequeno, de 13,2 bi para 13,9. Eu fiquei surpreso com o crescimento de despesa de pessoal de 6,6 bi para 7 bi. Não é normal um crescimento dessa monta no Itaú. E o Banco do Brasil estável em 6,1 bi com pessoal, mostrando que o Banco do Brasil não é um banco. Outrora as pessoas acreditavam que tinha muito gasto com pessoal. Aliás, o total de despesas operacionais ficou praticamente estável em 9,4 bi. Agora a gente vai para o lucro líquido do Itaú e do Banco do Brasil no terceiro trimestre, e aqui tem uma pegadinha que, na verdade, é uma coisa legal e que acontece de vez em quando, mas mostra melhor qual foi o lucro de cada um dos bancos. Se você olhar aqui no lucro líquido ajustado, que é o nome do Banco do Brasil, e o lucro líquido recorrente, que é o nome do Itaú, você vai ver que o lucro líquido ajustado do Banco do Brasil ficou estável em 9 bilhões e meio, um valor alto e bom. E que o Itaú foi melhor ainda, cresceu de 10,1 bi para 10,7. Mas isso é a última linha do balanço. Aí eu criei uma linha nova, que é o lucro líquido com IR igual, ou seja, o IR que vinha tendo anteriormente. E aí o lucro líquido do Banco do Brasil cairia de 9 bilhões e meio para 7 bilhões e meio. E o Banco do Brasil ele caiu 2 bilhões se a gente fizer o ajuste pagando o mesmo imposto de renda e contribuição social dos outros anos. Eu vou explicar por que agora indo para a primeira linha. Repare, na primeira linha, resultado antes de tributação e participações, o antigo LAIR, lucro antes do imposto de renda, que a gente aprende em contabilidade, eu aprendi na GV na década de 80. E esse lucro antes de tributação e participações, o do Itaú foi de 15 bi para 15 bi e meio, e o do Banco do Brasil caiu 2 bilhões, de 14,1 para 12,1. Motivo simples de entender, foi aquela provisão para devedores duvidosos que aumentou em 2 bilhões de reais por causa do setor do agro. Mas, Flávio, se o lucro antes do imposto de renda estava 2 bilhões a menos, como que o Banco do Brasil chegou num lucro líquido ajustado igual? Porque você vê na linha seguinte, está marcado aqui em vermelho nesse retângulo, o total de provisionamento de imposto de renda e contribuição social caiu de 2 bilhões e meio para 500 milhões, ou seja, 2 bilhões de diferença que matou a queda que tinha tido no lucro antes do imposto de renda. E por que caiu para 500 milhões? Primeiro, porque pode ser descontado pagamento alto de juros sobre capital próprio, que teve agora alto no terceiro trimestre. Também teve a questão aqui do crédito do IR do Banco da Patagônia, e também as receitas, está escrito em preto, bem pequenininho, as receitas do Fundo
constitucional de financiamento do Centro-Oeste, FCO, e os efeitos da adesão ao programa de autorregularização incentivada de tributos, da Lei 14.740/2023. Então, esse conjunto de fatores levou uma redução no provisionamento do IR, da contribuição social, e fez o Banco do Brasil provisionar 2 bilhões a menos e, no fim, compensar o que ele tinha perdido no PDD lá em cima. No fim, ele ficou com lucro líquido igual de 9 bilhões e meio. Mas é importante todo mundo entender que isso daí pode acontecer apenas uma vez e o mais esperado a cada trimestre é esse IR, contribuição social, em torno de 2 bilhões e meio e não 500 milhões. Continuando, agora eu vou mostrar para vocês, e é muito importante, eu mostrei na semana retrasada com o Bradesco e com o Santander, vou mostrar agora com o Itaú e o Banco do Brasil como está sendo os resultados desde o primeiro trimestre de 2022, para vocês entenderem a linha do tempo e também a cotação do Itaú e do Banco do Brasil. Até o segundo trimestre de 22, estava tudo bem os lucros dos bancos. 7,7 Itaú, 7,8 o Banco do Brasil. Eis que vem o terceiro trimestre de 22, estoura na inadimplência no Bradesco e no Santander, e os lucros caem bem. E no quarto trimestre de 22 vem Americanas e também cai bem nesses bancos. Entretanto, no Itaú e no Banco do Brasil, o efeito é pequeno, bem menor do que no Itaú não, do que no Bradesco e no Santander. Então, você vê uma queda pequena no Itaú, de 8,1 bi para 7,7 bi no quarto tri de 22, depois se recupera, e no Banco do Brasil, na verdade, a queda não vai ser no quarto trimestre, vai ser no primeiro, de 9 bi do 4T de 22 para 1T de 23. Mas aí você tem uma recuperação de novo, e aí o ROI passa a crescer nos dois bancos, e o Itaú vai ultrapassar quem? Vai ultrapassar o Banco do Brasil a partir do primeiro trimestre de 24 com ROI maior. E agora, no terceiro trimestre de 24, o Itaú lucrou 10.700 com 22,7 de ROI, e o Banco do Brasil lucrou o ajustado 9 bilhões e meio com 21,1. Então, o Itaú já ultrapassou o Banco do Brasil em termos de lucro líquido nominal e lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Parabéns para o pessoal do Itaú. Agora eu vou para a projeção de resultados de 2024 e 2025, que é muito importante, não apenas para a gente saber se o lucro continua subindo, mas até onde, e em seguida eu vou calcular o que vocês gostam tanto, eu também, como acionista, qual serão os dividendos a serem pagos em 24 e 25 para todo mundo. Pois bem, aqui eu mostro, eu refiz, a cada trimestre eu refaço a projeção de resultados dos bancos. O Itaú aumentou 1 bilhão, era 40 bilhões e 800 minha projeção para esse ano, foi para 41 bi e 800. Então, em 2025, a projeção de lucro é 48,8 bilhões, contra 44,6 bilhões que eu tinha projetado no último trimestre. Então, teve um crescimento significativo. E no período 25-22, o lucro líquido do Itaú cresce 58%, é um baita crescimento. Já no Banco do Brasil, baixou em 500 milhões a projeção para esse ano, de 38,3 bi para 37,8 bi, por conta do resultado do terceiro trimestre, e o crescimento, vai ser agora de 6% ano contra ano. Para 2025, aumentou um pouquinho, 500 milhões, para 40 bi e 700, um crescimento de 14%.
No período 25-22, o crescimento do lucro líquido do Banco do Brasil será de 35%. É muito bom, mas o do Itaú é melhor. Agora, a projeção de dividendos, eu mostro aqui quanto o Itaú e o Banco do Brasil distribuíram no ano passado, 21,5 bi de reais, 60% de payout, está no site do Itaú, e no site do Banco do Brasil está 13 bi, com 37% de payout. Também está no site do Banco do Brasil. Para a projeção de 24 e 25, eu usei 60,3% de payout para o Itaú e usei para o Banco do Brasil 45%, que a presidente do banco falou que quer distribuir mais em 24 e 25, e a expectativa é 45%. Com isso, a projeção para 2024 é 2,5694 do Itaú, 7,5% de yield, e R$ 3,14, 8,8% de yield, um belo crescimento para o Itaú. E ainda tem aqui que eu não coloquei um lucro líquido, um dividendo extraordinário estimado aí entre 50 centavos e R$1. O Itaú está para decidir isso e deve sair entre janeiro e fevereiro para pagar em março ou abril. O Banco do Brasil deve distribuir R$ 2,9682 sobre 2024, que dá quase R$ 3, e R$ 3,1629 em 2025. Um yield muito bom, acima do Itaú, 11,5% de yield para o Banco do Brasil, 12,3% para 24 e do 12,3 para 25. Por que distribuindo valores menores, o yield do Banco do Brasil é maior? Porque o valor de mercado do Banco do Brasil é bem menor do que o valor de mercado do Itaú. Agora, o cálculo do valor justo das ações do Itaú e do Banco do Brasil, o PL para 24 e 25. Aqui eu faço uma coisa que dificilmente os analistas fazem, que é prever para daqui a praticamente um mês quanto é o preço justo das ações do Itaú e do Banco do Brasil. Eu fiz aqui baseado no PL que está hoje de 8%, e o PL médio, o PL justo, usando a média histórica ajustada aos juros, e o PL do Itaú deveria estar em 8,4%, que daria R$ 35,90 o preço das ações justo do Itaú para final de dezembro, 5% de yield. Para o Banco do Brasil, o preço justo é R$ 27,70. Quando eu fiz esse mata-mata, estava R$ 25,71, praticamente R$ 2,00 para subir 8%. Obviamente, esse período muito curto, onde a gente está esperando o pacote de corte de gastos do governo, isso vai ser fundamental para a gente descobrir se as ações dos bancos vão subir, vão ficar igual ou vão cair. Se vier um pacote fiscal com um volume de pelo menos 40 bilhões a 50 bilhões de corte, as ações vão subir. Se vier uma coisa fraca na faixa de 15, as ações vão cair. Se vier aí em torno de 25, as ações vão ficar de lado. Flávio, mas qual que é a projeção para dezembro de 25, daqui a quase 14 meses? A projeção para o Itaú é R$ 42,00, que dá 23% de upside, de potencial de valorização em 14 meses, e para o Banco do Brasil o preço justo é R$ 35,00, está 25,71 de preço justo, o potencial de valorização é maior, 36%. Isso eu calculei, como você está vendo aqui na tabela, baseado num PL justo para daqui a 14 meses, 5 vezes para o Banco do Brasil e 8,4 para o Itaú. Agora eu vou comparar o preço que eu calculei justo do Itaú e do Banco do Brasil com o preço dos analistas, para você ter uma boa ideia do que outros analistas estão falando agora para os seus clientes investidores. Então, eu tenho R$ 42,00 de preço-alvo para dezembro de 25
no Itaú, os analistas têm 41,05, praticamente igual. Os analistas têm 10 recomendações de compra e 3 de neutro, portanto, muito mais gente falando para comprar. Preço justo do Banco do Brasil, os analistas têm R$ 35,17, eu tenho 35, então veio igual, e também a recomendação deles é 10 recomendando comprar, 3 neutro. Tudo isso você acha no site www.br.invest.com. Então, vocês veem aqui que as minhas projeções estão bem próximas, coincidentemente, dos analistas, então você vai ter não só Levante, mas muito mais gente falando para comprar as duas ações. Placar final de Winner Is deu um resultado que raramente acontece, deu um empate, em 6 quesitos ganhou o Itaú, 6 quesitos ganhou o Banco do Brasil. Banco do Brasil ganhou no tag along de 100%, perdeu no controle, porque é estatal, o Itaú é privado, o Itaú ganhou no volume negociado médio quase 2 vezes e na alta liquidez das opções. O Itaú ganhou terceira taxa no lucro líquido do terceiro trimestre, que foi maior do que o do Banco do Brasil, ganhou no ROI de 22,70, também maior, ganhou na projeção de crescimento de lucro líquido de 22 para 25, 58%. E empatou no 10 compra 3 neutros, o Itaú teve 6 taxas. O Banco do Brasil, a primeira foi no tag along, e depois ali o Banco do Brasil ganhou no potencial de valorização, 36%, nos dividendos, 11,5%, no potencial somado dos dois, 47,5%, e no potencial dos analistas, 36%. Flávio, deu 6-6, o que eu faço? Eu vou falar agora, mas vocês notaram que o quê? Que o potencial de valorização não é o único fator que a gente leva em consideração na hora de comprar e vender. É um dos principais fatores, mas não é o único. Mesma coisa o retorno com os dividendos. O que fazer diante do placar final? E eu respondo aqui. Quem tem Itaú deve manter. Por quê? Potencial de valorização de 23%, dividendos 7,5%, retorno total 30,5%. Enquanto eu devo ter da minha carteira entre 5% e 10% da sua carteira de ações, dependendo de como você monta a carteira. 10 ações, 20 ações, entre 5% e 10% é um bom patamar. E quem tem ações do Banco do Brasil, o que faz? Mantém potencial de valorização de 3%, potencial não é garantia nenhuma, dividendos em 8 datas, somando R$ 2,96,82, um retorno de 11,5%, que é muito bom, e um retorno total, potencial de 47,5%. Quanto você deve ter na carteira? Entre 5% e 10%. Posso ter mais 15%? Pode. A Dirce, nossa cliente, tem mais de 25%. Ela foi funcionária do Banco do Brasil, comprou muito barato, a gente deixa na carteira, porque Banco do Brasil e Itaú são 2 das 5 melhores ações que você pode ter na carteira. E quem não tem Itaú e não tem Banco do Brasil, mesma coisa, compre pelos mesmos motivos que eu falei agora há pouco. Potencial de valorização, dividendos, retorno total, e eu te falo quanto botar no total da sua carteira. Agora, antes de terminar, você já sabe o que fazer, metade do seu dinheiro você vai colocar, metade não, 5% a 10% em Banco do Brasil, 5% a 10% em Itaú. Os dois devem ter participação parecida. Vamos ver como é que está o gráfico, se o ponto é bom. Está 34,63 quando eu fiz no dia 19 de novembro, às 13 horas e 17 minutos. O pico do Itaú é 37,80, o mínimo do ano foi 28,80, na verdade, há um ano atrás. E esse gráfico daí já é tirando os dividendos pagos. Agora, o Banco do Brasil, a cotação 25,83, no dia 19 de novembro, mais próximo do mínimo, que foi 23,50 há um ano atrás, novembro de 23, e mais longe do máximo, que foi agora em setembro, 29,30, mas veio a aversão ao risco de bolsa, a aversão ao risco de ações brasileiras, a aversão ao risco de Brasil, dólar indo
para mais 5,80, juros indo a 13,5, e aí caíram todas as ações, inclusive de banco e de Banco do Brasil. Essa queda de 29,30 para os 25,83 também tem a ver com aqueles 2 bilhões de perda de PDD com o setor do agro. Isso não teve no Itaú, não teve no Bradesco, não teve no Santander. Tudo que sai, tudo que é perda ou ganho é precificado no mercado de ações. Então, a recomendação final é que você tenha de 5% a 10% da sua carteira em TUB4, de 5% a 10% da sua carteira em Banco do Brasil, BBAS3. Chegamos ao final de mais um Mata-Mata Itaú e Banco do Brasil. Espero que tenham gostado. Obrigado pela audiência e pela paciência. Vá nos comentários, dê o seu like, escreva um comentário. Eu fico muito feliz quando vocês escrevem comentário. Boa semana e bons negócios.